A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 6, a lição aí que tem como título Paulo no Poder do Espírito. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021, esta revista que vem falando sobre o apóstolo Paulo, e agora nós vamos entrar em detalhes aqui sobre um aspecto da vida do apóstolo Paulo, que é sobre o poder do Espírito Santo na vida dele. Nós sabemos que Paulo, tudo que ele fazia era baseado na capacitação do Espírito Santo. Assim que ele se converteu, ele foi cheio do Espírito Santo e ele viveu uma vida na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Paulo foi que capacitou ele para escrever, para ensinar, fazer suas viagens missionárias, enfim, realizar toda a obra que ele foi ali chamado para fazer. Então essa lição, ela tem muitas aplicações práticas na nossa vida. Nós vamos entender aqui que ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, significa que nós temos ali uma capacitação para fazer a obra de Deus. Tá? É nesse sentido. Avivamento, como a gente vê muitos falando por aí, de avivamento, a gente tem que saber aplicar corretamente o que é um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele resulta na pregação do evangelho de forma ampla, tá? Na divulgação da mensagem de salvação. É nesse sentido que o avivamento ele acontece. Então o avivamento não é algo restrito a ficar dentro da igreja, não é barulho, não é simplesmente falar em línguas estranhas, não é assim, é bom, faz parte do avivamento sim, mas o avivamento significa o quê? Que o Espírito Santo está capacitando um grupo de pessoas, no caso, de crentes salvos, para levar as boas novas a quem está precisando. Então a gente observa que a capacitação do Espírito Santo é para fazer a obra de Deus. Tá? Foi assim na igreja primitiva e é assim nos dias de hoje também. Essa lição em si, do jeito que ela foi aqui explicada pelo escritor da revista, ela tem esse tema principal, que é o poder do Espírito Santo na vida de Paulo, e entra temas secundários que são importantes e que a gente tem que falar também. Porque aqui entra a questão do batismo com o Espírito Santo, entra a questão dos crentes ali em Éfeso que só conheciam o batismo de João, não sabiam nem que existia Espírito Santo. Aí ali eles foram batizados em nome de Jesus, indica que eles receberam um batismo nas águas, um novo batismo nas águas, agora em nome de Jesus, e receberam também o batismo com o Espírito Santo. A gente então vai falar dessa questão do batismo com o Espírito Santo, das principais divergências com relação a esta doutrina, a visão da Assembleia de Deus, uma visão mais tradicional, vou apresentar aqui também nessa lição. Então a gente vai questionar algumas coisas aqui e responder algumas perguntas que os irmãos fizeram. Alguns irmãos perguntaram se, no caso, quem não é batizado com o Espírito Santo pode pregar o evangelho, pode fazer a obra, porque tem muita gente assim, eu quero fazer a obra, eu quero pregar, mas eu estou parado porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. Aí a gente vai se perguntar, primeiro, será que você não é batizado porque você está com desejo para fazer? Outra coisa será que realmente o teu entendimento de batismo com o Espírito Santo está correto? Será que você não deveria já estar fazendo a obra? Então, muita gente fica estagnado porque tem um entendimento errado do que é ser batizado com o Espírito Santo. Outros questionamentos que as pessoas fazem é sobre a questão das línguas. As línguas estranhas, elas são evidência do batismo com o Espírito Santo? Tem que ter língua ou não tem que ter língua? Se tem que ter língua, essa língua ela é só daquele momento ou ela permanece? Qual é a diferença de língua como evidência e língua como dom? Então são temas paralelos à lição aqui, que surgem, acabam surgindo. Então a gente vai dar uma pincelada nesses temas, porque como são temas complexos e muitas vezes polêmicos, não dá para a gente detalhar. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link antigo, de um vídeo antigo meu, que eu falo sobre algumas visões aí da questão do batismo do Espírito Santo, a questão do fogo lá que João Batista fala, enfim. Um vídeo para complementar. Então você tem que dar uma estudada de forma profunda e procurar se aprofundar no tema, vendo várias visões diferentes, vídeos diferentes, ler materiais diferentes. É muito importante você fazer essa pesquisa mais profunda, até mesmo para você levar para a sala de aula algo bem fundamentado. Vale ressaltar aqui na sua sala de aula, você tem que ter um pouco de cuidado para levantar alguma polêmica. Primeiro, a sua classe tem maturidade para isso? Os irmãos têm maturidade de ouvir
né, visões diferentes, né? Segundo, você está bem capacitado para apresentar visões diferentes. Terceiro, o seu pastor aceita isso? Porque tem igrejas que o pastor não aceita. Não, aqui a gente só quer a doutrina da Assembleia de Deus, visões diferentes não entra aqui, tá? Nem que seja para debate. Então tem assim, você tem que ver a sua realidade, tá? Eu gosto de apresentar visões diferentes aqui porque eu recebo mensagens de muitos pastores, superintendentes e professores da EBD que falam que na igreja deles lá é aberto para debate, eles gostam de apresentar e a igreja cresce muito espiritualmente falando quando apresenta visões diferentes e tem um debate produtivo, tá, dentro desse tema, do tema em si da lição. Tá? Então eu gosto de apresentar de forma geral, mas você vai fazer na sua igreja de acordo com a sua realidade. Então vamos lá, tá? Vamos começar aqui. Eu vou fazer a exposição da lição, como está aqui na revista, passando por alguns tópicos. E na segunda parte eu vou, né, levantar esses questionamentos, fiz algumas anotações aqui no meu caderno, onde eu vou falar da questão do batismo com o Espírito Santo, né, o batismo de João, as evidências e tudo mais. A gente vai colocar aí tudo nessa aula aqui. Pode ser que a aula fique um pouco longa por causa disso, vou dividir em duas partes, mas é porque eu preciso falar desses temas, tá? Vale ressaltar que dentro do EBD em Foco nós temos um conteúdo completo, tá? Esse vídeo é o vídeo de destaque da lição, nós temos o vídeo com slide que você passa, que eu ministro com cada tópico e subtópico, esse vídeo com slide, inclusive você pode adquirir o slide do EBD em Foco no site ebdemfoco.com, tá? Além do slide, do vídeo com slide, você tem uma aula em áudio, uma aula em PDF, cursos, enfim, o EBD em Foco está bem completo, acesse ebdemfoco.com para conhecer o nosso conteúdo completo, né? Nós temos conteúdo de adultos e de jovens, além de cursos para professores da EBD. Bem, vamos lá, tá? Lição 6. Nós temos o texto principal, Atos 19, de 1 a 7. Então, como Atos 19, de 1 a 7 é tratado no final do tópico 2 e no final do tópico 3, e exige um pouco mais de observação, de detalhe, eu vou deixar para a próxima parte da aula, tá? Então nós vamos dar uma pincelada geral e depois eu entro nessa passagem de forma mais detalhada. Então aqui a gente tem, né, primeiro tópico, né, pregando a Cristo no poder do Espírito. Então Paulo, né, movido pelo poder do Espírito, ele vai pregar, né, ele vai levar o evangelho a quem precisa, naquele mundo, seja o mundo judaico ou o mundo grego. A Paulo, ele tinha uma mensagem contextualizada para cada região. Então, quando ele pregava entre os judeus numa sinagoga, ele fazia uma abordagem específica, citando o Antigo Testamento, falando do Messias prometido. Então, era algo que os judeus entendiam. Quando Paulo ia pregar para gregos, a gente tem o exemplo dele em Atenas, onde ele vai fazer uma abordagem diferente que ele fez para os judeus na sinagoga, onde ele vai falar de apresentar Jesus como o criador de todas as coisas, né, aquele que tem toda a sabedoria. Então ele faz uma abordagem diferente, apresentando Jesus como o Salvador, né? Ele não muda o fato de Jesus ser o Salvador, ser Senhor, mas ele faz isso de acordo com o contexto dos atenienses, dos gregos, que gostavam de filosofia e debatiam muitas coisas. E Paulo fazia isso porque ele era capacitado pelo Espírito Santo. Aí ele era movido pelo Espírito Santo, né? Atos 9, 29 diz assim, né, que falava ousadamente no nome de Jesus. Então ele falava em Jerusalém, ele falava em Atenas, em Corinto, em Éfeso, qualquer lugar que Paulo pregava, ele falava de forma ousada, porque ele era capacitado pelo Espírito Santo. A gente vê aqui no tópico 1, né, o caminho de Paulo, né, que ele se converte, depois de 3 anos que ele sobe a Jerusalém, ele fica um tempo na Arábia, depois vai para Damasco, até mesmo alguém questionou se ele ficou de fato 3 anos na Arábia. O texto bíblico não diz exatamente isso, diz que 3 anos depois ele foi para Jerusalém, e nesse período ele foi para a Arábia e depois foi para Damasco. Então a gente não sabe se ele ficou os 3 anos na Arábia ou se ele passou 1 ano, depois foi para Damasco, a gente não sabe exatamente quanto tempo. O que acontece é que do período que ele do momento que ele se converteu ao momento que ele foi para Jerusalém e depois ele saiu de Jerusalém e foi pregar o evangelho através das suas viagens missionárias, né, esse período de ele se converter até ele começar passou 3 anos. Ele deixa isso bem claro ali em Gálatas capítulo 1. Tá? E aí, no caso, quando ele começa a pregar, ele é aceito com algumas, né, dificuldades, porque ele era um perseguidor, mas ele é aceito na comunidade evangélica.
Só que depois ele dando o seu testemunho, ele diz que o Espírito Santo mandou ele sair de Jerusalém. Então sai de Jerusalém, tá? Você tem que sair. Atos 22, 17 e 18, onde ele conta ali o seu testemunho e ele diz que recebeu uma revelação para sair. Então foi Deus que mandou Paulo sair de Jerusalém. E aí ele começou a sua primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária, Barnabé estava com ele. Então ele passou por várias cidades, fundando igrejas, inaugurando igrejas em vários lugares, pregando o evangelho, realizando milagres. Então você pode ler o livro de Atos e ver detalhes dessa viagem de Paulo, da primeira viagem missionária de Paulo. É importante falar das viagens missionárias de Paulo? É importante. Se você achar que esse tema ele é um tema que deve ser explorado melhor na sua classe, aí eu recomendo você dar uma lida nos textos de Atos dos Apóstolos, onde fala da primeira viagem, fala dos milagres realizados, dos eventos acontecidos ali. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque o nosso tempo é muito curto. Tá? Depois teve a segunda viagem missionária, onde Paulo ele se encontra com, no caso, ele deixa Barnabé e já vai com Timóteo, tá? Ele se encontra com Timóteo depois e segue ele, enfim. Ele passa de novo nas mesmas cidades, reforçando, e passa em novas cidades pregando o evangelho, até que ele chega em Éfeso. Tá? Em Éfeso ele fica por um período, tá? Ele fica um tempo ali em Éfeso. Tá? A igreja que Paulo permanece por mais tempo, que ele pastoreia a igreja, é a igreja em Éfeso. Dá a entender nesse sentido. Vale ressaltar que o ministério de Paulo não era aquele ministério de pastor que ficava no local só o tempo todo. O ministério de Paulo era esse ministério evangelístico, de sair de cidade em cidade, fundando igrejas. Esse era o ministério de Paulo. Depois ele dava assistência a essas igrejas através de cartas, de recados, passando de vez em quando. Ela teve a terceira viagem missionária. Então Paulo ele tinha essa característica. Tá? Cada pessoa tem um chamado diferente. Tem crente no dia de hoje que tem um chamado para abrir igreja nova. Ele consegue movimentar o povo, ele consegue abrir um ponto, ele consegue encher aquela igreja logo de início, mas se deixar ele ali por muito tempo, ele acaba matando a igreja, porque ele não tem essa característica de cuidar, de ser aquele pastor permanente. Então tem, nos dias de hoje, muitas pessoas assim, que têm um chamado para abrir trabalhos, mas não tem o chamado para permanecer naquele trabalho por muito tempo. Então, cada pessoa tem que observar qual é o seu chamado. Então, seu chamado é para ser um pastor permanente, ficar anos e anos no lugar, ou seu chamado é para abrir um trabalho? Isso aqui é só uma aplicação dessa parte aqui. Então, cada pessoa tem um chamado, eu vejo o chamado de Paulo nesse sentido. Tá, continuando aqui, o tópico 2 vai falar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Tá? Então, Paulo ele vai deixar bem claro, que nos seus ensinos e tudo mais, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Paulo usa muito essa frase, ser cheio do Espírito Santo. O tópico 2.2, o escritor da revista coloca assim, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Então ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Tá? Somente depois de passar pela experiência da conversão. Então, isso aqui entra a seguinte questão. O Espírito Santo ele não vai dar dons, capacitar para quem é ímpio. Tá? Ele age na vida do ímpio para que o ímpio possa se arrepender, convencendo ele do pecado para que ele possa se converter. E quando o ímpio se converte, o Espírito Santo passa a habitar dentro do crente. E de acordo com a doutrina da Assembleia de Deus, tá? Eu vou enfatizar isso aqui, a doutrina da Assembleia de Deus, o crente, depois que ele se converte, a pessoa depois que ela se converte, que ela é salva em Cristo Jesus, ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, tá? Uma bênção que vem após a salvação. Então a gente vai detalhar sobre isso daqui a pouco, tá? No caso, baseado em que a Assembleia de Deus defende essa visão, tá? Baseado nas passagens de Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Então são passagens que mostram que pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo após a conversão. A gente vê isso acontecendo. Atos 10 é um pouco mais polêmico pelo fato de que primeiro eles foram batizados, depois eles no Espírito Santo, depois eles foram batizados nas águas. Então
tem uma certa inversão aí. Mas não significa que eles não eram salvos, não se converteram. Tá? Quando a gente fala de batismo nas águas, o batismo nas águas ele não é, né, algo que salva em si. Né? A Igreja Católica ela acredita no batismo das águas como tendo graça em si. Então, a pessoa que é batizada pela Igreja Católica, de acordo com a doutrina católica, aquela pessoa, o batismo concede graça. Então, ela já é salva pelo batismo. Por isso que eles batizam criança, porque não precisa ele se arrepender. O batismo em si concede graça. Isso é uma visão deles. Na visão evangélica, o batismo das águas tem um outro significado. Ele é para confirmar a fé. Então, você crê, você acredita, você aceita Jesus como Salvador, você tem fé em Jesus, e o batismo ele vem depois para confirmar a fé. Ele tem um simbolismo muito importante, que simboliza a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. No entanto, o batismo em si, ele não concede graça. O que faz a pessoa ser salva é a fé, é o coração. Então, se alguém se converte, tá, e antes de batizar nas águas, essa pessoa morre, ela morreu salva. Tá? Ela morreu salva, ela não deixa de ser salva porque não se batizou nas águas. A questão toda é que se o crente, entre aspas, recusar o batismo, então ele não é crente, ele não é salvo. Tá? Quem é salvo não recusa o batismo. Tá? A gente não pode colocar assim, o batismo em si salva. Não, o que salva é o arrependimento e a fé. Mas quem é crente não recusa o batismo. Então, de acordo com a nossa visão, a pessoa ela pode crer em Jesus como Salvador, ela é salva em Cristo e após ela crer, ela pode ser cheia do Espírito, falar em línguas, profetizar, ter outros dons, pregar o Evangelho e depois, num outro momento, a igreja vai batizar essa pessoa. Isso pode acontecer perfeitamente, porque nós consideramos que o que salva é a fé que está dentro do coração. Essa pessoa, uma vez salva, ela jamais vai recusar o batismo, então ela é batizada confirmando aquela fé, né, respeitando que, no caso, a ordenança de Jesus, né, nós temos duas ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia, que é praticado por todo cristão. Mas, enfim, continuando aqui, né, a gente tem uma pequena observação sobre Apolo. Tá? Apolo foi um judeu de Alexandria, uma cidade egípcia muito importante, com certeza um grande intelectual, conhecedor de vários idiomas, conhecia a lei do Antigo Testamento. Na época de Apolo, no caso, a Bíblia judaica, no caso, que era escrita em hebraico, já tinha sido traduzida, no Antigo Testamento tinha sido traduzido para o grego, então provavelmente Apolo conhecia a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e Apolo teve conhecimento de Cristo, do Messias, e também de João Batista, tá? Do batismo de João Batista. Tá, Apolo, ele pregou em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, Apolo não estava mais lá, ele estava em Corinto. Tá? Então Apolo tinha saído e Paulo chega em Éfeso. Então a gente vai para o tópico 3, tá? Que fala assim, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Então ele coloca aqui que quando Paulo chega lá, né, em Éfeso, ele encontra discípulos, ou seja, seguidores de Cristo, no caso, pessoas que tiveram acesso ao conhecimento de Cristo de forma bem superficial através de Apolo. Tá? O texto fala assim, aconteceu questão do Apolo em Corinto, Paulo, estando passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Tá? Não significa necessariamente que eles eram discípulos no mesmo significado, sentido que os discípulos de Jesus, os 12 discípulos. Não. Simplesmente pessoas que tinham conhecimento da questão do Messias, bem superficial, e seguiram esse conhecimento. Tá? E quando pergunta para eles se eles receberam o Espírito Santo, quando creram, né, eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então aqui eu vou, né, a partir de agora, eu vou entrar em detalhes sobre esse texto aqui. Tá? O que aconteceu de fato aqui? Essas pessoas em Éfeso, elas eram de fato salvas? Elas tinham conhecimento do Messias? Elas criam em Jesus como Salvador? Como que é? Tá? O que eles ouviram? Tá, vamos lá. Aqui diz que eles, no final, dizem que eram 12 homens, tá? 12 homens que tinham, que estavam lá reunidos, esses discípulos que Paulo encontrou. Não diz se eles eram judeus ou gregos,
não tem essa informação. Muito provavelmente, judeus. É o que eu penso, tá? Um pensamento meu, nada que o texto bíblico diz. E diz que eles receberam o batismo de João, né? Fala assim, em que, pois, foste batizados? Versículo 3. Responderam, do batismo de João. Então, se eles tinham conhecimento de João, provavelmente judeus que habitavam, né, no caso, fora da Judéia, mas que ouviram, tiveram acesso ao conhecimento, ao ensinamento de João, tá? O que João ensinou. E esse conhecimento que eles tinham de João falava o quê? Do batismo para arrependimento e, né, apontava para o Messias, tá? Falava do Messias que viria. Então eles estavam ainda vivendo na época do Antigo Testamento. Dá a entender que eles estavam vivendo aqui sem entender, sem saber que o Messias já tinha vindo, já tinha vivido, morrido e ressuscitado. Dá a entender isso. Isso me faz lembrar, né, um pastor que foi para uma cidade no Nordeste. Eu não lembro o nome da cidade. Mas ele é o pastor Juraci, né, um tio meu. Ele chegou lá nessa cidade, tinha dois crentes, e quando oravam, fazia o sinal da cruz. A cidade estava abandonada com relação à pregação do evangelho. Tá? E ele começou um trabalho lá, e quando ele saiu, ele deixou a igreja lotada. Tá? Foi uma bênção, Deus abençoou muito aquela cidade. Mas enfim, né? Aqui a gente observa que quando Paulo chega lá, né, encontra esses discípulos, a gente pode até colocar discípulos entre aspas, porque do meu ponto de vista, eles não eram convertidos ainda a Cristo. Eles criam ainda na promessa do Messias, mas não tinham, né, conhecimento de que o Messias já tinha realizado sua obra. Por esse motivo, no versículo 5, né, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles receberam o batismo cristão. Daí vem, né, um debate sobre a diferença do batismo de João para o batismo cristão. Qual a diferença? João Batista, ele estava batizando judeus, na época, para arrependimento. Não somente judeus, mas quem quisesse, né, passar pelo ritual do batismo, para arrependimento, preparando o caminho para o Messias que estava vindo. Há quem diga que João estava executando um ritual que era o ritual de passagem de alguém que não era judeu, que queria se tornar judeu, que é o chamado prosélito, tá? Ou prosélito, como alguns falam, mas eu acho que é prosélito a pronúncia correta. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. Então, quando a pessoa se tornava um judeu, né, prosélito, tinha alguns rituais, envolvia uns rituais de purificação, que era parecido meio que um batismo, só que eu acho que era por aspersão. E João estava batizando no rio, tudo indica que era por imersão. Então não era exatamente a mesma coisa, tá? Era parecido com esse ritual, mas não era a mesma coisa. A questão toda é que João está batizando os próprios judeus, tá? As pessoas que já criam, que já tinham algum conhecimento, né? Sendo, né, judeu de nascimento ou não, mas que tinha esse conhecimento. Então, o texto bíblico não diz exatamente o que significava o batismo de João e por que ele batizava. Só fala que era para arrependimento de pecados. Tudo indica que João está falando assim, olha, não importa se você é judeu de nascimento, se você passou pela circuncisão, se você pertence à descendência de Abraão, isso não interessa. O que Deus quer de nós é arrependimento, mudança de vida, abandono dos pecados. Então João já vinha com essa ideia, que a sociedade da época estava corrompida, tinha esquecido os princípios principais da religião judaica e, né, João vem resgatar esses princípios de arrependimento. Aí por isso ele vai e coloca o batismo como sendo esse simbolismo que simboliza, que representa essa mudança de vida, de atitude. Né, agora nós nos arrependemos dos nossos pecados e queremos viver uma vida diferenciada. Talvez seja um pouco parecido até com o ritual de sacrifício, que também era para arrependimento. Alguns teólogos fazem essa ponte do batismo de João com os sacrifícios que aconteciam ali no Antigo Testamento. Então, de certa forma, era algo vinculado ainda ao Antigo Testamento, não era algo do Novo Testamento. Então, os crentes de Éfeso
né, que Paulo conheceu, que só tinham sido batizados no batismo de João, eles ainda estavam vivendo na época do Antigo Testamento e não tinham conhecimento de toda a obra que Cristo tinha realizado e nem do derramamento do Espírito Santo. Então eles ainda não eram salvos. Quando Paulo prega para eles, eles aceitam, né, eles creem, são batizados ali nas águas e tendo ouvido isso, né, batizado nas águas, e continua. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Tá? E eram todos os 12 homens. Então a passagem encerra aqui. Então significa o quê? Que eles foram batizados nas águas, depois Paulo impôs as mãos e eles foram cheios, né, do Espírito Santo. Tá? Veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Vale ressaltar que aqui a gente tem não somente línguas, mas tem também profecia. Então a gente tem algumas, né, observações sobre esse derramar do Espírito Santo. Tá? O derramar do Espírito Santo que acontece em Atos 2, 8, né, 10 e 19. Tá? Então eu acredito que ficou bem claro aí essa questão desses crentes, né, que foram batizados com o Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo, né, depois de um tempo. Por quê? Porque eles ainda estavam vivendo segundo a lei e não, né, tinham conhecimento do batismo cristão, que tem um simbolismo diferente de João, tá, que já é um ritual, né, voltado para o sacrifício de Cristo, que já aconteceu, confirmando a fé da pessoa. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes aqui do significado do batismo, né, uma aula sobre batismo em si, mas, né, que tem esse simbolismo diferente do de João, né, confirmando mais a questão da fé cristã. Tá, vamos lá. Aí entra a questão aqui agora, né, que dentro do contexto geral, tá, Paulo era cheio do Espírito Santo e fazia a obra de Deus. Esses discípulos aqui receberam o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. E aí a gente entra na doutrina do batismo do Espírito Santo, né, de acordo com a Assembleia de Deus, que eu já falei um pouco antes. Tá? Aqui, de acordo com a Assembleia de Deus, tá, eu vou até fazer uma observação aqui, que teve um vídeo anterior que eu falei sobre esse tema e uma pessoa até fez uma crítica construtiva, né, que eu não citei teólogos de peso da pentecostais, né, não somente da Assembleia de Deus, mas pentecostais. E eu ainda vou ficar devendo isso, porque eu quero fazer só uma introdução ao assunto. Tá? O livro que eu estudei foi o Teologia Sistemática Pentecostal, tá, sobre o tema, que também não se aprofunda muito, mas explica exatamente o que eu estou explicando aqui, sem falar de que quem é crente assembleiano já ouviu muitos estudos, inúmeros estudos sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Então, de acordo com a Assembleia de Deus, não tem muito segredo. Tá? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que vem após a conversão de alguém que, né, já é crente. Então o Espírito Santo, né, vem sobre essa pessoa e tem como evidência externa falar em línguas estranhas. E, no caso, evidência interna, um desejo maior por buscar a Deus, por orar, por ler a Bíblia e pregar o Evangelho, como evidência interna e externa também, né, de pregar o Evangelho, de fazer a obra. Então o Espírito Santo é essa capacitação para fazer a obra de Deus. Tá? Esse é o significado do batismo com o Espírito Santo, de acordo com a doutrina da Assembleia de Deus. Qual é o problema dessa doutrina? Por que algumas pessoas questionam? Vamos lá, por que alguns temas são polêmicos? Né? O que torna um tema polêmico? Tá? A priori, esse tema não tem nenhuma polêmica. Tá? Se você for um assembleiano que foi criado na Assembleia de Deus, ouvindo os ensinos da Assembleia de Deus, dificilmente algum pastor subiu no púlpito e apresentou uma visão diferente. Dificilmente, de acordo com um teólogo tal, teólogo, enfim, fulano, não vai. Isso não vai acontecer. Eu nunca vi acontecer, tá? A não ser dentro da academia, no caso, dentro da universidade, de uma faculdade, de um curso de teologia, aí esses questionamentos são levantados, mas dentro da igreja não são. Então, se você está dentro da Assembleia de Deus, você já ouviu inúmeros estudos nesse sentido, tá? A questão toda é, quando a gente vai olhar o tema e ver se o tema é polêmico, o que a gente vai ver? Primeiro, tem passagens bíblicas dentro, né, que questiona essa doutrina? Existe uma passagem bíblica que questiona essa doutrina? Primeira coisa que a gente observa é isso. A segunda coisa que a gente observa é, na prática,
né, dentro do contexto das igrejas. Tem igrejas que creem diferente, que têm uma visão diferenciada. Então a gente vai, né, levantar isso aí também. Quais são as igrejas que tem? Essas igrejas são sérias? Elas fazem a obra? Outra coisa é, dentro da igreja que crê no batismo com o Espírito Santo, no caso da doutrina, dessa doutrina específica, né? Mas pode ser qualquer uma outra, né, que é a polêmica. Tem pessoas que, na prática, vivem algo diferente do que é ensinado na doutrina. A gente tem que ter muito cuidado, porque assim, a gente não pode pegar a experiência prática e transformar em doutrina. Né? Não pode fazer isso. No entanto, a gente não pode ignorar a experiência prática. A gente não pode ignorar aquilo que acontece na prática, né, como se fosse algo que não tivesse nenhum valor. A gente tem que levar isso em consideração. Então vamos aplicar esses princípios dentro dessa doutrina. Primeiro, qual é a passagem bíblica que questiona um pouco essa ideia? O que eu quero levantar aqui? Qual é o questionamento? O batismo com o Espírito Santo é algo que vem após a salvação ou é algo que vem no momento da salvação? É vinculado à salvação. Então, vamos lá. Tá? Uma passagem que tem é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que fala assim, ó, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então essa passagem aqui de Coríntios, né, 1 Coríntios 12, 13, fala que todos foram só batizados em um só Espírito. Vale ressaltar, irmãos, que muitos teólogos por aí, principalmente os pentecostais, fazem distinção em batismo no Espírito, batismo com o Espírito, batismo do Espírito. No entanto, isso não tem base bíblica, porque no grego não tem isso, não existe isso. Tá? Algumas traduções falam de um jeito, falam de outro, mas eu vejo isso como invencionice de teólogos pentecostais. Teólogos não, né? Não vou nem colocar teólogos, porque dificilmente você vai ver isso em teólogos. Você vai ver mais pregadores inventando isso no púlpito. Tá? Então eu vou falar aqui batismo no, batismo com, batismo do, como sendo a mesma coisa. Eu vou adotar essa interpretação. Você pode até discordar de mim nesse sentido, mas eu vou adotar como sendo a mesma coisa. Tá? A questão toda é o seguinte, esse batismo com o Espírito, né, o batismo do Espírito, ele acontece no momento da conversão ou ele é uma bênção que vem após a salvação? Vale ressaltar que na visão da Assembleia de Deus, todo crente salvo tem o Espírito. Tá? O Espírito ele já é algo que, né, o crente já possui, ele já tem o Espírito Santo. Deixa eu dar uma olhada só no tempo aqui para a gente controlar. Enfim. Ele já tem o Espírito. Então, o batismo do Espírito seria um revestimento de poder que vem após a conversão. Então, é um revestimento de poder que vem depois. Essa passagem aqui de Coríntios parece que todo crente já é batizado com o Espírito Santo. Então, todo crente salvo já é batizado. Então, Paulo coloca isso, né? Em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Qual é o questionamento? O que os teólogos pentecostais vão questionar aqui? Que essa passagem de Coríntios é a visão paulina, de Paulo, que está falando o quê? Da atuação do Espírito Santo na salvação, na questão da soteriologia da salvação. Então Paulo está dentro desse contexto, dentro do contexto de salvação, falando de salvação, e ele vai dizer, né, que todos nós somos batizados em um só Espírito, porque todo salvo tem o Espírito Santo. E Atos, escrito por Lucas, tem uma visão teológica diferente, que está falando da capacitação do crente para fazer a obra. Então, por esse motivo, a gente não pode usar a passagem de 1 Coríntios 12, 13 como sendo, né, base para dizer que todo crente salvo já é batizado com o Espírito Santo. Tá? Então, assim, vamos lá, só para você entender. Os teólogos tradicionais usam 1 Coríntios 12, 13 para dizer que o batismo com o Espírito Santo é algo que vem para todos os crentes. Então, todo mundo que se converteu já é batizado com o Espírito Santo. Ponto final. Por isso que as igrejas tradicionais, como batista, presbiteriana, luterana, eles não pregam o batismo com o Espírito Santo como uma doutrina que vem após a salvação. Eles dizem que todo crente que é salvo em Cristo já é batizado com o Espírito Santo. Então, eles usam essa passagem nesse sentido. Os pentecostais, por outro lado, questionam esse pensamento, dizendo que
teologia de Paulo é diferente da teologia, o foco da teologia de Paulo é diferente do foco da teologia de Lucas, que escreveu Atos. Então o foco da teologia de Paulo é mais soteriológica, falando da ação do Espírito Santo na salvação, e o foco da teologia de Lucas é falando mais da capacitação do Espírito Santo para pregar o evangelho, para fazer a obra. Tá? Então fica a polêmica levantada, né? Quem está certo? Mas de certa maneira nós temos uma passagem que fala disso, dessa questão de alguém ser, né, no caso de todos serem batizados com o Espírito Santo. Agora vamos trazer, né, para um contexto mais prático. Tá? O movimento pentecostal, ele aconteceu de forma meio recente, né? Tem um pouco mais que 100 anos o movimento pentecostal no mundo inteiro. Antes já teve alguns focos de mover do Espírito Santo, como a gente costuma falar, né? Antes da Rua Azusa lá nos Estados Unidos, né? Mas algo muito pontual, com poucos registros, nada muito amplo na igreja. Então pode-se dizer que essa doutrina ela foi meio que enfatizada pouco mais que 100 anos atrás. Tá? Então antes disso, né? As pessoas não eram cheias do Espírito Santo, não eram capacitadas para pregar o Evangelho, fica essa questão. Outra coisa que a gente tem que trazer para a prática. As igrejas não pentecostais, mais tradicionais, será que eles não têm a capacitação para pregar o Evangelho? Né? Será que eles não são capacitados? Se a gente olhar os teólogos mais tradicionais, que fazem um bom trabalho de pregação, de escrita, né, que publicam vários livros, que eles não são pentecostais, eles acreditam, né, que o batismo com o Espírito Santo é no momento da salvação e que línguas estranhas foi só para a igreja primitiva. Então eles não falam em línguas. Né? Será que esses teólogos eles não têm poder do Espírito Santo na vida deles? Eu posso até citar alguns aqui, mas enfim, né, vamos lá, você que talvez acompanhe aí, talvez, né, tenha conhecimento de vários, mas será que o Espírito Santo não atua na vida deles? Né? Será que só atua em quem acredita no poder do Espírito Santo? Outra coisa e aquele crente assembleiano que quer fazer a obra, que quer pregar o Evangelho, e ele não é batizado? Tá? Ele acha que ele não é batizado com o Espírito Santo. E ele fica estagnado. Ele não prega, ele não faz nada, porque ele acha que ele só pode fazer se ele for batizado com o Espírito Santo. Como ele nunca falou em línguas estranhas, aí ele não faz nada. Aí a gente levanta um outro questionamento. Línguas estranhas é obrigatório? Então a gente observa que todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado em Atos, houve falar em línguas. Tá? Aconteceu de falar em línguas. Tá? Se eu não me engano, em Atos 10 não diz que eles falaram em línguas. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá? E ainda Pedro falava, Atos 10, 44, né? Essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Tá? Mas não diz que eles falaram em línguas. Só que lá na frente, Pedro dando o testemunho, né? Pedro diz que o Espírito Santo caiu sobre eles da mesma forma que aconteceu com eles no capítulo 11. Eu não achei o versículo agora, mas da mesma forma que aconteceu lá no Pentecoste. Tá? 11:15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, parece que em Atos 10 também teve línguas. Então, teve línguas em todos. Tá? Em Atos 19 tem línguas e profecia. O que não está muito claro é se essas línguas elas permanecem ou se é algo pontual, só para aquele momento. Isso não está muito claro. Porque lá em Coríntios tem o dom de línguas. Então, né, vai lá. Pode ser que permaneça como um dom de línguas. Ou não, pode ser que a língua só como evidência. Então a gente não tem isso muito claro, tá? Não está muito bem definido. E como que os teólogos tradicionais interpretam essas passagens? Tá? Qual é a interpretação deles? Vamos lá. Segundo, né, a maioria dos teólogos tradicionais, Wayne Grudem, Hernán Dias Lopes, dentre outros que debatem esse tema, né, eles vão falar o seguinte, que Atos está representando um período de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento.
Então, o derramar do Espírito Santo dessa maneira, como algo que vem após a salvação, esse derramar sobrenatural, ele representa esse período de transição. Então, primeiro, o Espírito Santo caiu sobre os judeus, em Atos 2, em Atos 8, sobre os samaritanos, em Atos 10, sobre judeus prosélitos, ou seja, eles não eram judeus, no caso, eles eram gentios que se converteram ao judaísmo, então, ou pelo menos simpatizantes, judeus prosélitos, em Atos 10, e em Atos 19 sobre gentios. Né? No caso, eles vão interpretar que em Atos 19 são pessoas de Éfeso que são gentios e não judeus. Tá? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Deus está mostrando que, né, essa nova aliança é para todos. Então, o derramar do Espírito Santo como algo que vem após a salvação, que é o que acontece em Atos, representa um período de transição. Judeus, Samaria, né, judeus, samaritanos, prosélitos e gentios. Então, a partir daí, né, segundo esses teólogos, não existe mais um derramar do Espírito Santo, que é chamado de batismo com o Espírito Santo, né, como regra para todo crente. Então, eles entendem dessa maneira. Outra coisa que a gente tem que considerar aqui, que é bem importante a gente citar, é que nós não vamos ver em nenhum texto bíblico, na verdade, falando para nós pedirmos o batismo com o Espírito Santo. Orar para ser batizado com o Espírito Santo. A gente não vê isso nas cartas de Paulo, a gente não vê isso nas cartas de Pedro, de João. A gente não tem um texto bíblico, nem mesmo em Atos, falando que nós temos que orar pedindo o Espírito Santo. Tá? De acordo com o que acontece em Atos, isso é algo meio que natural. Tá? Acontece naturalmente, sem a pessoa pedir. E, de acordo com as orientações das cartas de Paulo, fica a seguinte questão, né? Se o batismo com o Espírito Santo é algo que vem após a salvação e que o crente tem que almejar, tem que pedir, como é ensinado, por que que Paulo não falou isso? Por que que Pedro não falou isso? Por que que ninguém toca nesse assunto? O que eles falam é para nós sermos cheios do Espírito Santo. E aí vem a seguinte questão. Alguém pode falar assim, Everson, mas eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí eu posso até apresentar a minha experiência pessoal também. Tá? De ser batizado com o Espírito Santo. Eu, como crente assembleiano, busquei e fui batizado com o Espírito Santo. E inúmeros crentes assembleianos foram batizados com o Espírito Santo. Como uma experiência após a conversão. Isso, né, de acordo com os teólogos mais tradicionais, pode ser explicado como sendo assim: se nós temos orientação para buscar ser cheio do Espírito, se você se voltar para Deus, se você ler a Bíblia, se você orar, se você jejumar, você participar dos cultos, é natural que você vai ser cheio do Espírito Santo. É natural que você vai receber dons espirituais. É natural que Deus vai te capacitar muito mais. Entende? Então, é algo que vai sair naturalmente a partir do momento que você buscar mais de Deus. Então, independente de quem está certo, se são os teólogos tradicionais ou os teólogos pentecostais, a gente entende, baseado no texto bíblico, que o crente ele pode sim receber um poder do Espírito Santo após a conversão. Tá? Para mim, a diferença é que os teólogos pentecostais chamam isso de batismo com o Espírito Santo, e os teólogos tradicionais chamam isso de ser cheio do Espírito Santo. Basicamente, a diferença é essa. Que na linguagem tradicional, o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que salvação. Então, quem é salvo é batizado com o Espírito Santo. Tá? Nos teólogos tradicionais. Então, quem é salvo é batizado com o Espírito Santo. Não tem, né, no caso, um batismo com o Espírito Santo que vem após a salvação. Mas alguém que é salvo, que busca, que ora, pode receber uma capacitação do Espírito Santo para fazer uma obra específica ou várias obras. Na linguagem do teólogo pentecostal, né, o batismo com o Espírito Santo não acontece na hora da salvação, são coisas distintas e vem depois. No entanto, é a mesma coisa, entende? Dá no mesmo. Então, eu não sei se é perda de tempo ficar debatendo isso, né? Mas
O que eu acho que tem que ficar é que todo crente salvo em Jesus Cristo tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar mais do Espírito Santo. E a questão das línguas, apesar da doutrina assembleiana colocar como uma evidência, né, externa do batismo com o Espírito Santo, ou de ser cheio do Espírito Santo, eu particularmente não vejo isso como uma obrigatoriedade. É uma visão minha, e não somente minha, mas de vários outros teólogos também, principalmente o N. Gruden coloca isso também, apesar dele ser tradicional. Ele coloca assim, que assim como em Atos 19 teve línguas e profecias, Deus, quando te encher do Espírito Santo, ele pode te dar um dom diferente. Ele pode te dar línguas, mas ele pode te dar um dom de profecia, ele pode te dar o dom de cura, ele pode te dar o dom de pregar, de evangelizar, enfim, a gente já falou de dons em lições anteriores, em revistas anteriores, você pode procurar lá sobre essa questão dos dons. Então, esse crente que tem vontade de fazer a obra, mas acha que não é batizado com o Espírito Santo, porque nunca falou em línguas, eu acho que ele tem que dar uma revisada na sua teologia e na sua vida, e talvez você seja assim batizado com o Espírito Santo. Porque se você quer evangelizar, se você quer ajudar, se você quer fazer, é porque o Espírito Santo está na tua vida te capacitando para isso. Você já é um crente cheio do Espírito Santo e você tem que ir lá e fazer. Entende? Você não tem que ficar esperando falar em línguas para pregar o evangelho. Você não tem que ficar esperando falar em línguas para ir no hospital orar pelos doentes. Você não tem que ficar esperando falar em línguas para chegar na igreja e falar, pastor, eu quero ser um professor de EBD, eu quero ser um líder, eu quero ajudar, eu quero limpar banco, eu quero carregar banco, eu quero fazer alguma coisa. Entende? Você não tem que ficar esperando o dom de línguas ou línguas como evidência do batismo para fazer uma obra específica da igreja. Tá? Você pode entender que como um crente salvo em Jesus Cristo, você já é cheio do Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo na sua vida, você está buscando. Então, assim, não fique preso, né? Não fique preso a uma visão teológica específica, porque isso pode te parar, tá? Isso pode te parar. Eu respeito todas as visões teológicas, tá? Eu respeito a visão da Assembleia de Deus, eu respeito a visão dos crentes tradicionais, mas eu penso assim, que independente disso, você crente salvo em Cristo Jesus, você vai fazer a obra e o Espírito Santo vai te capacitar, entende? Enfim, não precisa ficar preso nesse sentido, né? Então, algumas coisas não são bem definidas, tá? Algumas coisas, língua como evidência do batismo, ela permanece ou ela é só naquele momento, a gente não sabe, não tem isso, tá? Se de fato tem que ter língua como evidência, também isso não é muito claro no texto bíblico. Então, né, eu acho que você não tem que ficar preso nessa questão. Se você nunca falou em línguas, não se preocupe, não significa que você não tem o Espírito Santo na sua vida. Você tem sim, e se você ora, busca, você já é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e o que você tem que fazer é colocar em prática, né, aquilo que você crê e fazer a obra. Tá? Se a sua igreja está presa a isso, né, a sua denominação está presa a isso, né, e você não está se sentindo confortável, conversa com seu pastor, né, quem sabe você, numa situação mais extrema, não estou dizendo que é o que vai acontecer, que você deve fazer, você até procurar uma denominação mais tradicional que, né, aceita nesse sentido, porque tem gente que fala assim, eu tenho vontade de ser pastor, eu tenho vontade de crescer no ministério, mas eu nunca falei em língua e Deus não me deu isso. E aí, será que Deus vai te dar? Né? A gente não sabe. Enfim, Paulo fala procurar os melhores dons, né? A gente tem que buscar. Mas, né, se Deus não te deu, né, será que Deus não está preparando outra coisa para você? Então tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser ajustado. O que não pode é você ficar parado por causa disso, tá? Não pode ficar parado. Amém? Então, encerro aqui. Então, como eu falei no começo, pode ser que a aula fique um pouco longa, tá? Um tema um pouco complexo, mas eu penso que é um tema com aplicação prática muito boa e que você como professor, pode aplicar na sua vida e você pode procurar, né, ensinar isso com excelência na sua classe e aplicar na vida dos seus alunos, para que dali saiam pregadores, cantores, né, músicos, evangelistas, pastores, enfim, ali daquele grupo que você está ministrando aula, todos cheios do Espírito Santo. Encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.